Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Conexão Comércio, a revista eletrônica do Sindloja São Paulo, que aborda os principais temas de interesse dos empresários do comércio varejista da nossa capital. Confira os destaques dessa edição. Avança o programa Rua Viva, com novas ações de diagnóstico nos principais corredores comerciais da capital e o fortalecimento do diálogo entre empresários, lideranças locais e o poder público. Entenda o que muda com a nova portaria do governo federal sobre o trabalho em feriados e por que a convenção coletiva passa a ter papel ainda mais importante para o comércio. No programa de acompanhamento legislativo do Sindloja São Paulo, os desdobramentos do veto ao projeto que previa a obrigatoriedade de intérpretes de Libras nos estabelecimentos comerciais, além da atuação da entidade em relação ao projeto que propõe tornar obrigatória a troca de produtos sem defeito. Em reunião com a Secretaria Municipal de Educação, Sindloja São Paulo apresenta propostas e pleiteia ajustes para aprimoramento do programa Kit Escolar da Prefeitura de São Paulo, como parte das ações da Câmara Setorial dos Empresários de Papelaria. A ação coletiva que busca a recuperação de valores recolhidos indevidamente à contribuição previdenciária patronal e o plantão da reforma tributária reforçam os serviços oferecidos pela entidade em apoio aos empresários do comércio. E na série Bairros que Contam Histórias, a Lapa, um dos mais tradicionais polos comerciais da capital, marcado pela força do comércio de rua e pela preservação de sua identidade. O Conexão Comércio começa agora. O Comitê de Assuntos Metropolitanos do Sindloja São Paulo tem como objetivo trazer a visão dos empresários do comércio da capital para cooperar com as autoridades públicas na solução de ocorrências e melhoria do ambiente de negócios. Conforme noticiamos na edição anterior do Conexão Comércio, o programa Rua Viva é a mais nova iniciativa do grupo de trabalho, idealizado para promover intervenções de requalificação nos principais corredores comerciais da capital paulista. Confira na reportagem as últimas ações de mapeamento e aferição de diagnóstico, que se concentraram em polos comerciais importantes na Zona Norte e na região central da cidade, através do diálogo com lojistas e interlocução com o poder público. O programa Rua Viva segue avançando pela cidade. Depois do lançamento da iniciativa, chegou a vez da Zona Norte receber o trabalho de aproximação com os comerciantes. A nova etapa contempla o eixo formado pelas ruas Voluntários da Pátria e Leite de Moraes, uma das regiões comerciais mais tradicionais de Santana. Obras, máquinas e trabalhadores dividem espaço com comerciantes e moradores. A transformação da Rua Leite de Moraes é um exemplo de um projeto de requalificação urbana que aposta em calçadas mais amplas, melhoria da infraestrutura e na criação de um bulevar para fortalecer este importante corredor comercial da Zona Norte. Um investimento que busca melhorar a mobilidade, estimular o comércio e desenvolver mais qualidade ao espaço urbano. As obras que estão dando forma ao novo bulevar, idealizado e capitaneado pela Subprefeitura de Santana Tucuruvi e apoiado pelo Sindloja São Paulo, tendem a valorizar ainda mais esse perímetro urbano, contribuindo para intensificar o fluxo comercial e turístico da localidade. E é o primeiro bulevar que a gente vai ganhar de presente aí na região da Zona Norte, que é o Boulevard Leite de Moraes. E eu sempre achei que a gente tinha a obrigação de fazer isso pela nossa região. Santana precisa, Santana tem um potencial, toda Santana, Mandaqui, Tucuruvi tem um potencial muito grande. E a gente conseguiu aí tá executando e tá ficando muito legal e vai ficar muito bom. É um primeiro aí, se Deus quiser, de muitos, né? Durante as visitas, a equipe do Sindloja São Paulo realiza um diagnóstico da região, identifica as principais necessidades dos lojistas e fortalece o diálogo entre empresários, poder público e entidades parceiras. O objetivo é construir soluções que contribuam para o desenvolvimento do comércio de rua e para a valorização dos polos comerciais da capital. Com a expansão para a Zona Norte, o programa Rua Viva amplia sua presença em diferentes regiões da cidade,
reforçando o compromisso do Sindlojas São Paulo de acompanhar as transformações urbanas e apoiar os empresários diante dos desafios e das oportunidades que surgem com a revitalização dos corredores comerciais. Siga acompanhando os canais de comunicação do Sindlojas São Paulo para ficar por dentro do calendário de visitações do programa Rua Viva, que prevê percorrer os principais corredores comerciais da capital paulista. Empresários do comércio da capital devem ficar atentos a uma atualização importante relativamente ao regramento do trabalho em feriados. O Ministério do Trabalho e Emprego publicou uma portaria que reforça o papel da Convenção Coletiva de Trabalho na autorização para o funcionamento das empresas nessas datas. O Sindlojas São Paulo orienta os lojistas sobre o que muda e destaca a importância do cumprimento da legislação. As regras para o trabalho no comércio durante os feriados ganharam um novo capítulo. Uma portaria do Ministério do Trabalho reforça que a autorização para o funcionamento das empresas nessas datas deve observar o que está previsto nas convenções coletivas de trabalho. A medida fortalece o papel da negociação entre empregadores e trabalhadores e exige a atenção dos empresários às normas vigentes. A mudança exige a atenção dos empresários. Antes de abrir as portas em um feriado, é fundamental verificar se a convenção coletiva autoriza o funcionamento e quais condições precisam ser cumpridas. Esse cuidado ajuda a evitar problemas e garante mais segurança para as empresas e para os trabalhadores. Além de reforçar a necessidade de observância das convenções coletivas, a regulamentação busca proporcionar maior segurança jurídica nas relações de trabalho. Para apoiar os empresários nesse processo, o Sindlojas São Paulo disponibiliza orientação técnica e esclarece dúvidas sobre a aplicação das novas regras, auxiliando o comércio a cumprir a legislação de forma adequada. O Ministério do Trabalho editou a portaria 1316 agora em julho de 2026. Essa portaria regulamenta o trabalho em feriados, impondo que o trabalho nesses dias depende de previsão em convenção coletiva. Para as empresas que são representadas pelo Sindlojas, na verdade, nada muda, porque em nossas convenções, a gente sempre teve a previsão para o trabalho em feriados, e isso em cumprimento à Lei 10.101, que é de 2000. O que o Ministério fez, na verdade, foi reforçar que a negociação coletiva sempre foi e é o melhor instrumento para disciplinar o trabalho em feriados, porque ela estabelece condições para remuneração, pagamento de benefício, regras de autorização e outras condições aplicáveis aí ao caso. E isso traz muita segurança jurídica. A orientação é que os empresários não deixem a regularização para a última hora. Consultar a convenção coletiva da categoria e buscar o apoio do Sindlojas São Paulo são medidas que ajudam a evitar autuações e garantem mais segurança para o funcionamento das empresas nos feriados. Em um cenário de constantes mudanças na legislação, informação e planejamento continuam sendo aliados importantes para o varejo. Então, a partir de agora, as empresas precisam ficar mais atentas, porque com o advento dessa portaria, a fiscalização deve ser intensificada. E a cláusula da convenção coletiva que trata do trabalho nos feriados, ela precisa ser cumprida na sua integralidade. Isso inclui a solicitação do certificado para o trabalho em feriados. Essa solicitação pode ser feita no site do sindicato pela ferramenta do Sindmais. Então, dessa forma, o cumprimento da convenção coletiva e a solicitação do certificado, eles são indispensáveis para evitar multas administrativas, fiscalizações e passivos trabalhistas. Empresários que desejarem obter orientações sobre o trabalho em feriados ou solicitar o certificado de autorização, podem entrar em contato com o Sindlojas São Paulo. A entidade disponibiliza consultoria especializada para esclarecer dúvidas sobre a convenção coletiva de trabalho e a correta aplicação da regulamentação. O Sindlojas São Paulo, dentro de sua estrutura operacional de representação da categoria das empresas do comércio lojista, idealizou o programa de acompanhamento legislativo para atuação nos projetos de lei que tramitam nas casas legislativas municipais, estaduais e federais. São diversos projetos de lei e medidas provisórias que podem impactar nos custos, nas rotinas e na administração das empresas. Confira o que está sendo objeto de atenção atualmente pelo grupo de trabalho do Sindlojas São Paulo. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes,
vetou o projeto de lei que dispunha sobre a obrigatoriedade da inclusão de profissionais de Libras e acesso a Braille em ambientes públicos e privados, que havia sido aprovado na Câmara Municipal no último dia 27 de maio. A decisão vai ao encontro da petição do Sindlojas São Paulo e da FEComércio, que, em interlocução direta com a gestão do município, fundamentaram o caráter inviável da implantação, na prática, da medida nos estabelecimentos do comércio varejista. Embora reconheça a nobre intenção dos legisladores e a legitimidade da medida, a entidade ponderou, novamente, que as imposições do projeto são impraticáveis, visto que a proposta gera custos operacionais desproporcionais à iniciativa privada, desconsiderando, assim, algumas variáveis indispensáveis para o norteamento do debate. O Sindlojas São Paulo encaminhou recentemente manifestação à Assembleia Legislativa de São Paulo, expressando preocupação com o PL 1404/2025, que prevê a obrigatoriedade de troca de produtos sem defeito adquiridos em lojas físicas. A entidade entende que a proposta cria obrigações já tratadas pelo Código de Defesa do Consumidor, pode gerar insegurança jurídica e aumentar custos operacionais para as empresas, especialmente micro e pequenos negócios. A entidade também alerta para possíveis impactos sobre preços, competitividade e liberdade de gestão das políticas comerciais adotadas pelo varejo. Se sua empresa for associada e tiver interesse em conhecer e discutir qualquer projeto de lei acompanhado pelo Sindlojas São Paulo, entre em contato pelo e-mail faleconosco@sindlojas-sp.org.br. O Sindlojas São Paulo levou à Secretaria Municipal de Educação propostas para o aprimoramento do programa de material escolar e uniformes da Prefeitura do município. Em reunião com o secretário municipal de Educação, Fernando Padula, a entidade defendeu medidas para fortalecer o programa, garantir sua continuidade e ampliar os benefícios para estudantes e para o comércio especializado. Representantes do Sindlojas São Paulo se reuniram com o secretário municipal de Educação, Fernando Padula, para apresentar sugestões de aprimoramento do programa Kit Escolar da Prefeitura de São Paulo. O encontro reuniu integrantes da Câmara Setorial dos Lojistas do Comércio de Papelaria e Material Escolar da entidade e abriu espaço para discutir medidas que tragam mais eficiência ao programa e fortaleçam o comércio especializado. Entre as principais reivindicações está a definição antecipada do cronograma do programa e da relação de materiais escolares e uniformes. A entidade pontua que essas informações permitem que as papelarias planejem melhor seus estoques, negociem com fornecedores e organizem a contratação de funcionários temporários para atender ao aumento da demanda no início do ano letivo. Um encontro com o secretário de Educação, Fernando Padula, pessoal do Sindlojas, pessoal da Abigraf, da Abify, e viemos tentar propor melhorias para o pessoal aqui da secretaria em relação ao programa de material escolar e uniformes. Tivemos uma reunião muito bacana, muito produtiva, e acho que dentro já desse próximo volta às aulas, já em 2027, vamos colher bons frutos dessa reunião. O Sindlojas São Paulo também propôs a atualização dos valores destinados à compra dos kits escolares, acompanhando a realidade do mercado. Outro ponto discutido foi o aperfeiçoamento do sistema operacional utilizado pelo programa, com melhorias que facilitem o atendimento nas lojas e reduzam falhas durante as transações. Durante a reunião, também foram apresentadas propostas para fortalecer a fiscalização do programa, garantindo o cumprimento das regras do edital e a participação de empresas efetivamente vinculadas ao setor. O secretário municipal de Educação recebeu as reivindicações de forma positiva e informou que a equipe técnica da pasta analisará as sugestões apresentadas. Hoje estivemos aqui na SME, junto com o secretário Padula. Foi uma reunião muito satisfatória, onde conseguimos alinhar pontos cruciais para o programa. Ele é uma pessoa especial, é uma pessoa que está à frente desse programa, está resolvendo os problemas dos lojistas, né? Então é muito bom contar com a SME, ela dá esse suporte para nós, para a gente continuar com esse programa maravilhoso. Para o Sindlojas São Paulo,
O programa Kit Escolar desempenha um papel importante ao garantir que milhares de estudantes tenham acesso aos materiais necessários para o aprendizado e, ao mesmo tempo, fortaleçam as pequenas e médias papelarias da cidade. A entidade reafirma o compromisso de manter o diálogo com a Prefeitura para contribuir com o aperfeiçoamento contínuo da iniciativa, beneficiando a educação pública e o comércio varejista paulistano. O Sindlojas São Paulo vai continuar acompanhando a evolução do programa de material escolar e uniformes e manterá o diálogo com a Secretaria Municipal de Educação para contribuir com propostas que fortaleçam o comércio varejista e assegurem a qualidade do atendimento aos estudantes da rede municipal. Fique ligado nos nossos canais de comunicação. Empresários do comércio representados pelo Sindlojas São Paulo podem ser beneficiados por ação coletiva que busca a exclusão dos valores pagos a título de auxílio-doença nos primeiros 15 dias de afastamento da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. A medida pode assegurar a recuperação de valores recolhidos indevidamente, gerando economia e reforçando a competitividade das empresas do setor. Em participação remota, o advogado Bruno Monteiro traz maiores detalhes sobre essa ação movida pelo Sindlojas São Paulo. Boa tarde, lojistas e filiados do Sindlojas. Eu vim falar de mais uma ação tributária também, que foi vitoriosa e que o sindicato ajuizou em prol de seus filiados há bastante tempo, ainda em 2006. Quando a empresa ela paga contribuição previdenciária, o famoso INSS, ele incide sobre toda a folha de salário. E dentro da folha de salário existem diversas rubricas. Existe o salário base do trabalhador, mas existem outras verbas que nem sempre têm natureza remuneratória. Às vezes elas têm natureza indenizatória. Nesse caso, o Sindlojas ele pediu para que várias rubricas de natureza indenizatória fossem excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária, justamente porque elas não eram salário e por isso elas não deveriam ser base de cálculo do INSS. Nesse caso, em 2021, transitou em julgado a ação e o Sindlojas ganhou o direito de que uma rubrica específica, que é o auxílio-doença nos primeiros 15 dias, que essa rubrica fosse excluída da base de cálculo do INSS patronal. Então, hoje, os filiados do Sindlojas, eles podem retroagir até 2006, ou seja, de 2006 até 2026, são 20 anos de crédito, para, de forma específica, calcular toda a folha de todos esses 20 anos e excluir da base de cálculo do INSS patronal o auxílio-doença nos primeiros 15 dias. Então, se você tem interesse, não deixe de entrar em contato com o sindicato para que você seja orientado sobre os próximos passos para fazer essa recuperação. Acesse o website do Sindlojas São Paulo para conhecer as diversas ações judiciais movidas pela entidade, para corrigir injustiças que elevam custos e causam prejuízos aos empresários. As ações de representatividade do Sindlojas São Paulo têm se concentrado em diversas frentes nas últimas semanas. Confira agora a nossa agenda institucional. O Sindlojas São Paulo intermediou o diálogo entre comerciantes da Rua Paula Souza e a SP Urbanismo sobre o projeto de revitalização da via. A proposta busca valorizar a região, preservar sua identidade e fortalecer a atividade comercial. A entidade seguirá acompanhando as obras e representando as demandas dos lojistas durante todo o processo. A entidade também participou da apresentação da nova diretoria da FEComércio São Paulo e da homenagem ao presidente Abraham Sajman, bem como da cerimônia de posse da diretoria eleita da federação. A atualização dos limites do Simples Nacional também esteve em pauta durante seminário promovido pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, realizado na FEComércio São Paulo, com a participação do presidente do Sindlojas São Paulo, Aldo Macri, que discursou no evento. A reforma tributária já começa a exigir planejamento e decisões estratégicas por parte das empresas. E conforme noticiamos na edição anterior do Conexão Comércio, o Sindlojas São Paulo lançou um serviço exclusivo de orientação especializada para apoiar os empresários do comércio varejista nesse período de transição, o plantão da reforma tributária, que já está em vigor. A reforma tributária já faz parte da realidade das empresas e exige planejamento
para que as decisões tomadas agora não comprometam a competitividade dos negócios nos próximos anos. Para apoiar os empresários nesse período de transição, o Sindlojas São Paulo oferece o Plantão da Reforma Tributária, um serviço gratuito e exclusivo para empresas filiadas e associadas, com atendimento especializado mediante agendamento. Durante os atendimentos, especialistas orientam os empresários sobre temas como regime tributário, impactos das novas regras, adaptação de processos e estratégias para reduzir riscos fiscais. Os plantões acontecem às quartas-feiras, mediante agendamento prévio, oferecendo mais segurança para que as empresas se preparem para o novo sistema tributário. O agendamento do Plantão da Reforma Tributária pode ser feito pelo site do Sindlojas São Paulo. A iniciativa integra o conjunto de serviços oferecidos pela entidade para apoiar os empresários na gestão de seus negócios e na preparação para as mudanças trazidas pela reforma tributária. A Lapa é um dos bairros mais tradicionais de São Paulo e um dos principais polos de comércio de rua da cidade. Com uma história ligada ao desenvolvimento da ferrovia, a região preserva suas raízes, acompanha as transformações do mercado e continua atraindo consumidores de diferentes bairros e cidades da Grande São Paulo. É esse cenário que você confere agora no Conexão Comércio. A história da Lapa está diretamente ligada ao desenvolvimento de São Paulo. O antigo entroncamento ferroviário impulsionou o crescimento do bairro e ajudou a transformar a região em um dos mais importantes polos comerciais da cidade. Até hoje, o comércio de rua continua sendo uma das grandes marcas da Lapa. Ruas tradicionais como a 12 de Outubro, Guaicurus e Clemente Álvares, além do entorno do mercado da Lapa, atraem consumidores de todas as partes e mantém a região como uma importante referência de compras na capital. E há um detalhe que faz toda a diferença. Muitos empresários estão aqui há décadas, atendendo pais, filhos e até netos da mesma família. Uma relação de confiança que ajuda a preservar a identidade e a força do comércio da Lapa. Além da tradição, a região também acompanha as transformações da cidade. Lojas familiares convivem com novos empreendimentos, bares, restaurantes e serviços, ampliando as opções para quem passa pelo bairro. Ela tem uma beleza própria dela, né? Por exemplo, ela é uma rua muito mais limpa do que era antigamente. Ela é muito mais segura do que era antigamente. Por exemplo, a gente não sofreu um assalto aqui já tem 10 anos. Vale a pena andar na rua. A vocação comercial da Lapa continua atraindo um público bastante diversificado. Um movimento que fortalece o comércio local e mantém vivas relações construídas ao longo de décadas entre lojistas e clientes. É um corredor enorme de fluxo de pessoas, onde tem bastante comércio que atende, com certeza, boas pessoas, grande parte das pessoas que vêm aqui no centro, né? Tem diversos segmentos, acaba recebendo algumas visitas, querendo ou não, de concorrentes, e também pessoas de fora, né? Acaba querendo visitar a famosa 12 de Outubro. Então, o polo comercial é muito importante para o São Paulo por causa que a facilidade de se encontrar as coisas aqui é grande. Então, aqui acaba sendo um centro que acaba agregando todo mundo. Todos que vierem serão bem acolhidos. É o que eu posso dizer. Porque realmente aqui é para todo mundo. Não tem por que falar, não tem nada aqui para mim. Tem, sempre tem. Você vai encontrar alguma coisa para qualquer tipo de diversão, atração ou até mesmo para comércio no geral. Você acaba encontrando aqui. Com fácil acesso pela CPTM, pelo Terminal Lapa e por diversas linhas de ônibus, o bairro segue atraindo consumidores de diferentes regiões. Um comércio que preserva suas raízes, se renova a cada dia e continua sendo uma referência para quem valoriza variedade, tradição e atendimento de qualidade. A Lapa é maravilhosa. Muitos dos meus negócios nasceram daqui. Então ela me trouxe e me traz hoje muitos benefícios. Então, para mim, a Lapa é maravilhosa. É uma maravilha. Eu não tenho palavra para dizer. Tudo que eu construí na minha vida, eu ganhei na Lapa. Eu joguei a primeira fagulha aqui e depois floresceu. Tudo que eu tenho, eu ganhei aqui. Aqui foi o início aqui. Foi aqui que eu eduquei meus filhos, aqui que eu fiz meu patrimônio, e se eu tivesse que começar de novo, eu ia na Lapa de novo.
A combinação entre tradição, diversidade de lojas e facilidade de acesso mantém a Lapa como uma das principais referências do comércio paulistano. Um bairro que valoriza sua história, fortalece a economia local e segue conquistando consumidores de diferentes gerações. E essa edição do Conexão Comércio fica por aqui, reforçando o compromisso do Cindy Lojas São Paulo em levar informação relevante, oferecer orientação técnica e contribuir para o desenvolvimento do varejo da capital paulista. Continue nos acompanhando pelos canais oficiais do Cindy Lojas São Paulo para se manter atualizado sobre os temas que influenciam o dia a dia do comércio em São Paulo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você na próxima edição.